representativo, classificação, imóveis, corretagem, cargo, diretor de protocolo. Para a reunião da tarde de hoje, temos a seguinte formação na nossa mesa presidencial. Ao centro, nosso companheiro presidente, Flávio Lopes Augusto. À direita do nosso companheiro presidente, nós temos o jornalista Antônio Alexandre, do Magé Online, diretor do Magé Online. À esquerda do nosso presidente, nós temos o nosso convidado, nosso presidente, palestrante sobre energia, na tarde de hoje. E ainda formando a mesa, o nosso secretário, nosso companheiro Antônio Carlos. O presidente pede para a nossa mesa presidencial uma saudação rotária. Contamos ainda com a presença do nosso convidado, Antônio Cláudio, classificação de energia eólica, que veio hoje aqui acompanhando a equipe do nosso palestrante Renato Coutinho. Protocolo desejamos uma boa reunião e um bom almoço. Obrigado, companheiro Jânio. Gostaria de chamar a tribuna o companheiro Antônio Carlos para fazer a secretaria. Boa tarde a todos. Na tribuna Antônio Carlos, classificação informática e equipamentos, primeiro secretário desse clube. Recebemos um convite dia 23, sexta-feira, no batalhão da PM, posse da nova diretoria do Conselho de Segurança de Magé. Assinado Carlos Lache, diretor de Assuntos Comunitários. Eu acho que para hoje era só. Obrigado, boa tarde. Obrigado, companheiro Antônio Carlos. Gostaria de chamar a tribuna agora o Renato Coutinho. Ele vai fazer uma pequena palestra sobre energia alternativa. Por favor, Renato. Renato Coutinho, sou engenheiro eletricista e advogado. Vim aqui a convite do presidente Flávio falar um pouco sobre energias alternativas. Em primeiro lugar, eu me sinto aqui elogiado, porque a última vez que eu estive aqui, tem mais ou menos umas 3 semanas, e um dos companheiros, que eu acho que ele não está aqui presente hoje, falou que pessoas mesquinhas falam de pessoas comuns falam de fato, pessoas inteligentes falam de ideias. E eu vim aqui trazer uma ideia que já é uma realidade. Essa ideia se chama energias alternativas, que é a ideia que eu trabalho. É uma tecnologia antiga, porém ainda está como novidade no Brasil. Para começar o assunto, o Brasil já tem hoje 5,3 gigawatts de energia solar instalada e 48.600 gigawatts de energia eólica instalada. O que significa isso? Muito mais que 3 cidades e meia do tamanho de Magé têm energias alternativas, além da energia convencional que nós conhecemos, que é o cabeamento. Vocês devem estar acostumados a passar nas ruas e ver cabos enrolados, transformadores quebrados, picos de energia, aparelhos domésticos queimados, incêndios e uma série de outros problemas do nosso dia a dia. A energia solar e eólica é verde, totalmente limpa, que ela não polui, que ela não tem cabeamento, e ela está hoje 70% mais barata que há 10 anos atrás. Eu sou pesquisador desse assunto há 10 anos, eu fui um dos primeiros a falar sobre isso a nível acadêmico, e na época ainda era novidade. Mas só para a gente ter uma ideia, os satélites que ficam no espaço sideral, eles são movidos por energia solar. Quando você tem um painel desenhado, ele está com energia solar, né? A energia solar começou em 1975 nos Estados Unidos a ser postulada a partir dessa ideia para sustentar satélites, e isso passou a ser usado na Terra de uma forma eficaz. Estado de Santa Catarina, Estado de São Paulo, já tem um grande parque de energia solar e eólica instalada. Aqui no Rio de Janeiro nós já temos a usina do Gargaú. Está passando aí na tribuna um pequeno informativo que eu trouxe. Pela disponibilidade física da luminosidade aqui na nossa casa, não foi possível fazer um
um retroprojetor, porque não teria quantidade de essência. Mas eu trouxe aí esse informativo, depois eu posso passar por e-mail ou fisicamente, que eu tenho mais aqui para distribuir. A grande realidade da energia solar e eólica é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela já tem a resolução 390 e a resolução 490, que permite que consumidores comuns tenham sua produção de energia independente. Ou seja, você pode produzir energia para você mesmo, em paralelo com a energia convencional que nós já temos, sem causar nenhum conflito e sem causar nenhum tipo de problema. Qual é a grande vantagem disso? Custo, economia. Para vocês terem uma ideia, eu acabei de fazer um projeto com uma pessoa que é de conhecimento meu e do Cláudio, e essa pessoa tem um consumo de uma energia de 10 mil reais. Ao longo de um ano, ele gasta 120 mil reais. E ele gastou menos de 100 mil reais para colocar energia solar e eólica. Isso significa que em menos de um ano ele vai ter retorno do investimento dele e ele vai pagar somente a taxa mínima de manutenção para a laje. Isso é uma realidade, isso já existe. Isso não depende de você acreditar ou aceitar os fatos. A tecnologia já está implantada. A Alemanha tem 7% de energia sobrando nas suas redes, porque o consumidor produz energia para ele mesmo com energia solar e eólica e ele joga na rede elétrica. Qual o resultado disso? Todo mundo joga um pouco de energia na rede elétrica, a pessoa não paga a conta de luz, ela tem desconto, crédito, né? Em vez dela, por exemplo, se você paga 100 reais, você produz 100 reais, então você não paga e fica aquele crédito. Você não recebe dinheiro, compensação, você não paga a conta. Essa realidade não é só na Alemanha, essa realidade já é possível aqui no Brasil, isso já existe. Por que eu citei a Alemanha? Porque a Alemanha tem 3 meses de sol por ano e o país tem 7% de energia sobrando. Por que isso não está no Brasil? Tudo é uma questão de informação e boa vontade para chegar lá. O Brasil é classificado como o 21º país do mundo no ranking de energia solar e eólica. O primeiro, Estados Unidos, o segundo é a China e o terceiro, Alemanha, Espanha e Dinamarca. Dinamarca é o 10º, mas a Dinamarca é tido como um país de ponta no assunto, porque ele é um país muito pequeno e ele é todo movido por energia solar e eólica. A energia convencional lá é mínima, equivale a 10%. Porque essa energia que a gente usa, eu estou falando aqui no microfone, eu estou usando energia elétrica. Essa energia que chega aqui para a gente, não necessariamente ela é só de petróleo. Ela pode ser feita através de usinas hidrelétricas, ela pode estar sendo gerada também pela biomassa, pode estar sendo gerada pela energia nuclear, ela pode estar sendo gerada de várias fontes e chegando ao consumidor final. E o consumidor final não sabe a origem dessa energia. O importante é que tenha energia na sua rede. Então aí está um gráfico do custo e da quantidade de cada tipo de energia lá no final dessa conta aí. Esse informativo que eu estou dando a vocês é um informativo resumido e ao mesmo tempo completo, porque isso aí não é uma ideia, são projetos instalados, a legislação vigente e a classificação dos países no mundo que mais é instalado na energia solar e eólica. Só para vocês terem a ideia, o Brasil sendo o 21º país no mundo de instalação disso, ele já tem 48 mil watts de energia instalada, de energia eólica, e 5,3 gigawatts de energia solar. Isso é muita coisa. Mas isso aí é um tipo de informação que não chega para as pessoas, não chega nas comunidades, nas casas, nas indústrias, no comércio em geral, e de modo que nós, consumidores finais, podemos ter um conforto maior com outro tipo de engenharia, com outro tipo de tecnologia, produzindo outro tipo de energia de uma forma limpa, econômica, eficaz e não agredindo o meio ambiente. Isso já é uma realidade na Europa Ocidental e nos Estados Unidos.
E também já é uma realidade no Brasil. Nós temos no Brasil a usina do PECEM em Fortaleza, temos a Guamaré, no Rio Grande do Norte, Natal, tem Lagoa, no Rio Grande do Norte, também perto de Natal, o Nordeste e o Sul do Brasil, tem a cidade de Osório, no Rio Grande do Sul, que tem 20 megawatts de parque eólico instalado. Então, é uma realidade já existente, basta que haja boa vontade. Eu peço desculpas, na quarta-feira passada não foi possível ouvir. Eu sei que teve alguém que se interessou no assunto e não me encontrou agora, porque eu tive que viajar a trabalho e um dos meus trabalhos nessa viagem foi o assunto de energia solar e eólica. Eu fui no Rio Grande do Sul e lá constatei que o Rio Grande do Sul tem uma grande importação de material de energia solar e eólica, assim como o Rio de Janeiro já tem. Mas aqui no Rio de Janeiro não foi divulgado, no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina e no Nordeste. Então eu estou aqui falando de coisas pontuais, eu podia gastar a tarde inteira, o dia inteiro aqui falando desse assunto para vocês, mas o fato é que eu tenho assim, uma ideia, uma novidade para aqueles ainda que não tiveram contato com a coisa, mas é um assunto que cresce exponencialmente no Brasil e no mundo. E em 2013, a Agência Nacional de Energia Elétrica já postulou novas regras para a tarifação de energia em função da energia solar eólica. E para aqueles que não sabem, essa redução que a presidente Dilma deu nas tarifas de energia, ela tem a ver com a energia solar eólica, porque as concessionárias de energia, elas não têm mais condições de atender com a demanda tão grande, com a população aumentando do jeito que aumenta. Se você for ver o Rio de Janeiro, há 10, 15 anos atrás, era uma cidade que tinha um raio urbano bem menor. O Rio de Janeiro tem mais de 700 favelas. Eles não pagam conta de energia. A população do asfalto, digamos assim, que paga. Isso significa dizer que nós temos um monte de cabeamento enrolado, né? Deus sabe aonde, e os engenheiros da Light também, perdidos em instalações, digamos assim, não oficiais, né? Vulgarmente conhecido como gato, e isso traz um aperto muito grande, não para a Light, mas para o consumidor, porque nós pagamos por nós e por aqueles que não pagam. Isso é só uma reflexão da necessidade de crescimento que tenha uma agência de distribuição e transmissão de energia como a Light, qualquer outro estado. Então eles não têm como acompanhar o crescimento populacional. A realidade da energia alternativa, da energia solar e eólica para atender as populações que crescem e até mesmo a população já do centro da cidade, isso já é uma realidade em vários lugares do mundo. E o Rio de Janeiro, São Paulo e o Brasil não é diferente disso. Hoje nós estamos num mundo muito dinâmico, então nós não podemos depender de energia elétrica por um cabeamento convencional de uma engenharia de 100 anos atrás. Porque a engenharia que nós temos hoje é coisa de 100 anos, exatamente um século atrás. Ela foi postulada exatamente há um século atrás e as vantagens e desvantagens são as mesmas. E nada mudou. Mas agora, com a realidade das energias alternativas, isso está mudando. E está mudando muito rápido. Talvez a gente não enxergue, mas se você prestar atenção na linha amarela, você tem painel solar iluminando na beira da estrada. Quando você vai para Teresópolis, subindo para Petrópolis, lá para Minas, você vê isso. Lá no Rio de Janeiro, perto do pedágio, tem poste de energia solar e ele não tem cabeamento. Então, isso são o número de vantagens das energias alternativas. Eu poderia citar aqui para mais de 20. Mas o tempo aqui é curto e eu precisava trazer uma informação objetiva. Espero ter trazido essa informação objetiva e espero de vocês indagações mais sobre o assunto, porque eu estou aqui disposto a isso. O tempo que eu estou trazendo aqui não é suficiente para falar sobre esse assunto, mas o tempo é suficiente para nós plantarmos a semente de uma ideia que é frutífera, ela é palpável, ela é plausível e ela é muito eficaz e traz conforto e economia para a população. Doutor, com licença, diante então da sua
do seu convite, eu gostaria de fazer um questionamento que me parece também ser esclarecedor e muito colaboraria para o esclarecimento dos fatos. O Brasil, por 2 vezes, já se mostrou ineficiente na geração de energia. Tivemos 2 apagões nesse país que causou um transtorno muito grande. Bem colocado. E o desenvolvimento dessas novas fontes, ela tem grandes extensões. Para o senhor, a falta de implementação dessas políticas, de desenvolvimento dessas novas energias, depende de que situação? Uma situação de vontade política? O que é que o senhor colocaria nesse momento? Eu gostei da ideia porque a minha função é justamente essa. Eu não gosto de ser tão contundente, mas isso é pura verdade, é falta de boa vontade. Logo quando eu comecei a falar nesse assunto há 10 anos atrás, eu praticamente fui ameaçado pelas grandes concessionárias de energia. Porque eles diziam, você vai tirar nosso lucro? Se você ler o meu informativo lá no começo, se é que eu ainda sei interpretar algum texto como advogado, ele fala o seguinte, que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, uma vez que com isso as distribuidoras poderão fazer a contabilidade dos autoprodutores com potência instalada até 1 megawatt, significa que você pode produzir 1 megawatt para você mesmo, na sua casa, na sua indústria, e carga em ponto distinto, ou seja, você tem um relógio padrão da sua energia convencional e tem lá o seu gerador eólico, o seu painel. A única exigência é que ambas as unidades consumidoras, ou seja, convencional e alternativa, tenham o mesmo titular e sejam atendidas pela mesma concessionária. Ou seja, há 10 anos atrás, se eu dissesse que ia fornecer um serviço, não funcionava. Então hoje, se a Light for fornecer, não funciona. Então é uma questão do governo que é dominar o mercado. Mas isso é ruim para o consumidor. Não é que eu seja rebelde de ser contra o governo, a questão não é essa. É porque a energia alternativa em outros países, quando ela foi implementada, o governo simplesmente regulamentou como o ANEEL regulamentou e você poderia contratar quem você quisesse. Existe um monopólio no país? Ainda não existe, mas o país está se preparando para um monopólio. É exatamente isso que eu vim falar aqui. Se você quer fazer um shopping, uma empresa, uma indústria, ou melhorar o consumo de energia da sua casa, a hora de você contratar um serviço de energia alternativa, a hora é essa. Eu participei da Brasil Wind Power, que é a feira de energia eólica, esse ano, e eu vi lá uma empresa vendendo certificação. É isso mesmo. Então essa empresa aí, olha, você paga 14 mil reais e ganha um certificado para você participar do leilão de energia. Eu falei assim, olha rapaz, eu sou advogado, eu sou engenheiro disso, mas não estou entendendo isso não. Não, é isso mesmo, você paga, o governo te dá um certificado. Basta eu pagar 14 mil, então eu posso postular energia elétrica na Câmara de Comércio. O país está de portas abertas, mas ao mesmo tempo ele tem um controle. Agora, nada impede que você contrate A, B, C ou D, qualquer outra empresa, ainda agora, nesse momento, para fazer uma implementação da sua energia elétrica. Um pouco de liberdade para se contratar serviços de energia alternativa solar e eólica, isso ainda existe. Futuramente, isso provavelmente não existirá. Qual custo para uma energia? Eu estava esperando essa pergunta. Sempre usou a pergunta, e quanto é que custa? Bem, pode custar de 100 reais a valor infinito. Tudo depende da quantidade de energia que você precisa. Mas eu posso dar aqui um exemplo. Uma casa com 4 pessoas, um apartamento de 350, 500 kWh, um gerador de 1000 watts vai gerar em torno de 350 kWh por mês. O custo final da implementação desse gerador dá 7, 8 mil reais. O que é um preço muito barato. Eu vou dizer o seguinte, na semana, uns 3 semanas atrás, eu estava com o Cláudio e um rapaz que é dono de uma padaria procurou dizendo que tinha um problema lá. Aí quando eu dei o valor final para ele, saiu tipo 9 mil reais, ele achou caro. Aí eu falei para ele, olha só, quando você vai na Casa Bahia e compra um DVD por 250 reais, isso é uma solução. Esse DVD não vai durar mais do que 5 anos. Se durar 1 ano e meio, já está em conta ruim. O
Usar paneles eletrônicos hoje não são para durar a vida toda como antigamente. Agora, quando tu coloca energia solar ou eólica, é uma coisa que ela vai durar para sempre. Ela não tem manutenção. Tem um tipo de palestra que eu falo o seguinte: a energia solar eólica ela tem muita desvantagem. Primeiro, que ela não polui o ambiente, é uma desvantagem. A segunda desvantagem, ela dura a vida toda, é uma desvantagem. A terceira desvantagem, ela é muito econômica, é uma desvantagem. Então, caramba, mas pode cair uma pedra de gelo do céu, que é bom para ele. Não pode, você pode estar indo para casa, cair um raio na sua cabeça, você morrer, é a mesma probabilidade. Então, a posição negativa governamental e de alguns setores empresariais bloquearam o crescimento da ascensão da energia solar eólica no Brasil. Mas a Europa Ocidental e os Estados Unidos têm isso há mais de 50 anos. Mas, doutor, isso não deveria ser um esforço governamental, já que trata-se de uma energia limpa, sustentável. Por que então individualizar e fazer com que o consumidor final pague isso, quando ela poderia fazer uma substituição dessa realidade do fornecimento de energia? Você pensa igual a mim. Você pensa igual a mim, eu penso exatamente assim. Só que a questão do Brasil foi o pré-sal. Antes do pré-sal, isso aí eu sou testemunha disso, eu vi isso acontecer. Antes do pré-sal, o Brasil ia investir pesado na energia solar eólica. Eu vou acabar a frase. Na descoberta dos novos postos de petróleo, eles deixaram um pouco isso de lado. Porque o país está correndo para ter mão de obra para dar conta do pré-sal. Mas nem assim conseguiram bloquear a energia solar eólica, porque no Nordeste esse estudo está implementado há mais de 20 anos. Então quem fez a energia solar eólica crescer no Brasil foi o Nordeste e um pouco do Sul. Apesar do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é muito novo nisso. Mas a tua pergunta é o pré-sal, e eu penso exatamente igual a você. Eu acho que a substituição a longo prazo é inevitável. O estudo já está em cima disso. Mais dúvidas e mais informações eu vou mandar por e-mail. Tem aí uns informativos correndo. Eu vou ter uma imensa satisfação e prazer de responder a todas as perguntas. E perguntas, quanto mais bombásticas, para mim melhor. Ao contrário de muitos palestrantes que deixam as perguntas bombásticas de lado, eu gosto porque essas são as mais esclarecedoras, como essa que ele fez aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu fico à disposição para qualquer tipo de dúvidas e assuntos futuros ou qualquer uma outra palestra mais profunda a respeito desse assunto em outra nova oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado.